a nossa reportagem especial aqui, exclusiva, traz a informação ou a não informação de quantas armas existem em cada cidade brasileira. O Exército diz não saber o tamanho do arsenal do chamado CACs, que são os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Esse arsenal, ele já passa em todo o Brasil de 1 milhão de armas, o que representa 4 vezes mais do que tinha em 2019 no país, quando o presidente Jair Bolsonaro resolveu flexibilizar por decreto o acesso a armas de fogo por civis. O pedido feito pelo UOL por meio da Lei de Acesso à Informação foi negado pelo Exército, que disse que não tinha condições de fazer isso porque precisaria de 180 dias úteis e 12 militares para conseguir fazer essa contagem dessas armas e a distribuição delas pelo país. Especialistas afirmam, no entanto, que a análise de dados é uma das principais ferramentas de fiscalização e de que é preciso, sim, ter essas informações para saber como essas armas estão sendo distribuídas no país e para que haja, né, a necessidade ou não de fazer uma segurança maior. Importante falar que, a respeito dessa questão das armas, o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã um julgamento a respeito disso. A presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, convocou uma sessão extraordinária a partir de amanhã, sexta-feira, e vai até a próxima terça-feira, para o colegiado analisar se mantém ou não as liminares que foram concedidas pelo ministro Edson Fachin para suspender parte dos decretos e as portarias da Presidência da República que ampliaram o acesso às armas e frear, que é assunto que a gente já até discutiu aqui, até Josias falar, foi tarde demais, né? As armas já estão aí, a gente nem sabe quantas são, mas Rosa Weber retoma, ou seja, pode liberar mais uma vez caso o colegiado entenda a necessidade disso. Vamos lá, professor Mairovich, vamos entender essas duas notícias aí. Primeiro, o desconhecimento da distribuição dessas armas pelo país, qual é o risco disso, a gravidade disso e o que o Supremo deve fazer, o que a sua bola de cristal revela aí pra gente. Olha, por partes, então. Primeiro, com relação a essa falta de informação, essa falta de dados, essa falta de uma base de dados com relação a armas, isso está ligado à violência, evidentemente revela que a falta de uma política de segurança pública, de segurança das pessoas, de tranquilidade social. Vejam, quem usa armas? As armas são usadas especialmente pelos chamados bandidos, aqueles que querem roubar, assaltar, e as armas também representam violência na mão de pessoas que não têm equilíbrio e vão querer matar o outro. E não ter uma base de dados, não ter informações nas cidades, nos municípios, sobre a quantidade de armas em circulação ou dentro de casa, isso evidentemente mostra uma inexistência de um plano de segurança pública. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloco, e a gente tem que separar, Fabiola, é o seguinte: existe já há bastante tempo, com 3 pedidos de vista na sequência, uma ação de inconstitucionalidade com relação aos decretos e portarias do presidente Bolsonaro com relação à flexibilização das armas, em total desconformidade com o Estatuto do Desarmamento e com a Constituição. Isso está em andamento no Supremo e o ministro Cássio Nunes Marques, filo-bolsonarista, atenção para isso, pediu vista e, como se diz no jargão forense, sentou em cima, né? Não manda de novo para julgamento isso. O que aconteceu? Aconteceu que 3 ações foram postas e foram distribuídas ao Fachin, que é o relator. Ações novas, portanto, tem um processo que está com vista do Cássio e 3 ações novas onde o ministro Fachin surpreendeu
Surpreendeu por quê? Surpreendeu porque, ao invés dele mandar juntar naquele processo que há conexão, não, ele deu a liminar e fez isso muito bem, porque ele percebeu a gravidade, a urgência, o risco e deu liminar, especialmente para recompor. Porque, pelo decreto do Bolsonaro, pelas portarias do Bolsonaro, não havia mais necessidade da pessoa que quisesse ter o porte de arma declarar a necessidade, justificar isto. Por que quer a arma? Qual a necessidade? Então, a liminar restabelece isso, e é essa liminar que será apreciada na sexta-feira, em sessão extraordinária, o que mostra que a ministra Rosa Weber percebe muito bem o que é necessário e o que é urgente. Só que o problema é que não é possível voltar atrás, né, Mairovich? Essas armas não estão aí distribuídas, né? É, qualquer decisão do Se Supremo. Oi? Veja a importância, você coloca bem, veja a importância de se ter um registro, de modo a essas armas serem apreendidas, essas armas serem buscadas e tiradas de circulação. Daí a importância dessa base de dados. Onde está? Mas Olha, aí o se Supremo está em pode determinado. decidir isso, Mairovich, por exemplo, o Supremo pode decidir isso? Porque isso não está em jogo, né? De voltar atrás dessa maneira ou está. É possível, de O, repente, ter uma decisão como o, essa? De o, suspender? Supremo, o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade. Declarada a inconstitucionalidade, existem as providências. Então, tudo aquilo que foi concedido de forma ilegal deve ser anulado e se restabelecer o status quo ante o estado anterior. E para isso, evidentemente, as autoridades, e aí não é o Supremo, vai decorrer de uma decisão do Supremo, as autoridades realizarão as apreensões que são mais do que Mas necessárias. você acredita que isso possa acontecer, Mairovich? Sinceramente? Olha, Fabiola, os escultores romanos, no tempo do Renascimento, É. eles os escultores, eles colocavam cera nas obras imperfeitas para disfarçar, tá, o defeitozinho, tá? A obra perfeita era sine cera, sem cera. Daí veio a expressão sincera. Se você está pedindo a minha sinceridade no Brasil que vivemos, não vai acontecer.